Boa tarde, meus irmãos. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Hoje, 26 de abril de 2020, uma bela tarde de domingo. Então aqui estamos chegando, agradecendo a Deus, em especial pela vida, a Jesus de Nazaré, por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou, aos espíritos amigos, pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dispensado, agradecendo a todos os companheiros e companheiras que têm nos auxiliado ao longo desses estudos, incentivando-nos a seguir adiante com estas reflexões. Muito obrigado a todos e que possamos aproveitar, como sempre tenho falado nesses últimos dias, aproveitar estes momentos para a nossa melhoria. E hoje trouxemos aqui, para este momento de estudos, reflexões acerca do pensamento. Então aqui hoje refletiremos por um espaço maior de tempo sobre o pensamento. De que forma nós usamos o nosso pensamento? Será que estamos usando esta energia ou esta usina toda de energia que somos nesta condição de seres imortais? Todos nós saímos um dia das mãos do Criador, simbolicamente falando, nessa condição de fagulha divina, e aqui nos encontramos em aprendizado. Então estamos utilizando corretamente tudo que Deus coloca, ou pelo menos em boa parte, o que Deus coloca à nossa disposição para o nosso crescimento. O nosso pensamento, é possível nós controlarmos o que pensamos? Porque Jesus, quando ele nos chama a atenção sobre a necessidade da vigilância, ele não estava falando simplesmente em relação à vigilância dos nossos atos. Mas, em primeiro lugar, esta vigilância é em relação aos nossos pensamentos. Porque tudo aquilo que nós fazemos, colocamos em prática, nós já pensamos. Exatamente por isso que nós fazemos, nós executamos. Mas, em primeiro lugar, houve uma formulação, uma movimentação de energias no nosso pensamento. Então, o que falaremos aqui hoje acerca do pensamento é o que nós encontramos basicamente na doutrina espírita. Não temos formação para falarmos com mais profundidade em relação ao assunto. Mostraremos e falaremos aqui algumas referências em relação ao assunto, de acordo com a nossa ciência, mas a maior parte com base no que nós encontramos na doutrina espírita. Mensagem de Emmanuel, que tem aqui no livro Pão Nosso, o capítulo 15, que tem exatamente o seu título Pensamentos, com base no livro dos Espíritos, com base no Evangelho segundo o Espiritismo, e também uma belíssima mensagem, belíssimos ensinamentos que nós encontramos no livro Nosso Lar, que também fala sobre o assunto. A ministra veneranda nos dá uma aula sobre o pensamento. Então, começando estas reflexões acerca do pensamento, vejamos o que nos diz os nossos cientistas em relação à física quântica. Eles nos dizem o seguinte: a física quântica confirmou que somos energia e que estamos todos conectados através de nossa vibração. Então é por isso que sempre nós falamos, e a doutrina espírita nos mostra, a necessidade do nosso equilíbrio constante, nestas vibrações constantes, porque todos nós estamos conectados uns com os outros. Então, se vibramos desequilibradamente, vamos prejudicar
outros companheiros de jornada, não só aqui na Terra, mas prejudicar o universo de uma forma geral. Porque todos nós estamos inseridos dentro do mesmo pensamento, o pensamento do Criador. Porque Deus criou tudo que existe no universo e continua criando com a força do seu pensamento, movido pela sua vontade. Então, todos nós estamos inseridos dentro deste pensamento do Criador, porque somos uma fagulha deste pensamento criador. E ainda nos dizem o seguinte, ó, no nível microscópico não existe matéria. Tudo é vibração e energia condensada. A partir da vibração da energia que emanamos constantemente. Então aqui eles nos falam, a nossa física quântica nos fala que no microscópico, ali naqueles serzinhos microscópicos, não existe matéria, mas vibrações. E que a matéria nada mais é que energia condensada. Então tudo que nós conhecemos no universo, na condição de matéria, tudo é energia condensada. E ainda eles nos dizem o seguinte, acerca dessas energias condensadas, acerca das nossas vibrações, acerca do nosso pensamento. Porque como nós sabemos também, e aqui eles nos explicam, a ciência já mostra isso, a doutrina espírita nos mostra isso há tanto tempo, que o pensamento, como ele parte de um foco de energia, de uma usina de energia, que é o espírito, já que o pensamento é um atributo do espírito. Então, neste caso, o pensamento sendo pura energia e a matéria sendo energia condensada ou solidificada, então o nosso pensamento também é matéria, cria matéria. Tudo que pensamos, exatamente por isso temos aquela necessidade de vigilância constante, porque tudo que pensamos, de alguma forma, em algum lugar, vai ser plasmado, vai ser materializado. Então aqui eles nos dizem ainda, como podemos perceber, os pensamentos elevados correspondem às altas frequências, enquanto os pensamentos inferiores correspondem às baixas frequências. Então aqui eles nos mostram que os pensamentos superiores, os espíritos superiores, movimenta essas energias através do pensamento em uma frequência altíssima, enquanto que a maioria dos seres que habitam o universo, em especial nós que aqui nos encontramos no orbe terrestre, estamos falando por nós, vibramos em baixa frequência. É importante frisar que o pensamento será elevado ou inferior, nunca neutro. Então aqui ou é superior ou é inferior. Neutro não existe porque não conseguimos parar de pensar. Se nos esforçarmos em parar de pensar, por mais que nos esforçarmos, não conseguiremos, porque enquanto estamos pensando em parar de pensar, estamos produzindo pensamento. Como estamos ligados e conectados à fonte criadora, ao pensamento criador, ao pensamento divino, impossível pararmos de pensar. Só pararíamos de pensar se conseguíssemos nos desconectar da fonte criadora. Como não é possível nos desconectarmos da fonte criadora, então não é possível pararmos de pensar, ou seja, nos colocarmos numa condição de neutros, neutralidade em relação ao nosso pensar. E aí eles dizem ainda, nossa mente, assim, funciona como um radiotransmissor, enviando e recebendo na mesma frequência os pensamentos. Ou seja, na mesma frequência que nós vibramos. Quando nossas ondas mentais entram em contato com outras ondas de mesma frequência, ocorre a sintonia, ou seja, ocorre a sintonia. Por conseguinte, a influência. Aí entra aquela questão da mediunidade. Para trabalhar mediunicamente, é preciso estarmos vibrando na mesma frequência daquele espírito amigo, daquele companheiro que queira se comunicar.
Porque se estivermos vibrando ou ele vibrando em uma frequência diferente, não haverá sintonia. Impossível ocorrer uma sintonia com frequências diferentes. É igual querermos sintonizar uma rádio que temos certeza que ela é FM e estarmos na frequência AM. Não iremos localizar aquela rádio. Então é preciso mudar a frequência para localizarmos. Então é preciso mudarmos a frequência para que tenhamos condições de contato, para que tenhamos condições de comunicação com aquele ser que queira se comunicar conosco. E caminhando nestas reflexões, vejamos o que os espíritos amigos nos dizem na questão número 11 de O Livro dos Espíritos. Bem no início, quando Kardec questionou: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Será que um dia nós teremos condições, na condição de criaturas, conhecermos os chamados mistérios, ou seja, conhecermos verdadeiramente Deus? E os espíritos amigos nos respondem. E um trecho da resposta para estas nossas reflexões sobre o pensamento, eles nos dizem que à medida que nele, ou seja, que no espírito, que em nós, se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então, à medida que formos que formos crescendo nesse sentido moral, o nosso pensar, o nosso pensamento vai tendo condições de penetrabilidade no âmago das coisas. Então, faremos ideia mais justa da divindade. Então, quanto mais formos evoluindo, formos crescendo espiritualmente falando, as nossas condições para conhecermos Deus, nosso Pai de infinita bondade, nosso Pai Criador, as condições nossas vão melhorando, porque o nosso pensar vai se tornando de uma forma mais puro, tendo condições de ter maior penetrabilidade nas coisas para este conhecimento. E aí vejamos o que diz Emmanuel no capítulo 15 de O Livro dos Espíritos sobre o pensamento. Ele comenta aqui, em relação ao pensamento, exatamente um versículo de uma carta de Paulo aos Filipenses, que nos fala sobre este cuidado, nos chama a atenção para o cuidado em relação à verdade, em relação à honestidade, em relação à pureza, em relação ao louvor, e assim sucessivamente. Paulo nos chama a atenção. E aí Emmanuel começa suas reflexões sobre o pensar, sobre o pensamento, que todas, não existe exceção, mas todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. Não existe uma obra que possamos olhar à nossa volta, uma obra que alguém tenha realizado, que em primeiro lugar não tenha passado pelo pensamento. Se você observar um objeto que tem em suas mãos, no seu corpo, uma roupa, por exemplo, ou a casa onde você mora, ou o sofá onde você senta, a cama onde você deita para descansar o corpo físico, todas as coisas, todos os objetos, todos foram de alguma forma, em algum momento, criados em primeiro lugar, antes de fisicamente, foram criados através da mente. Se observarmos a nossa casa, antes de ela se materializar fisicamente, alguém pensou naquela construção. Se você fez um planejamento de uma forma mais organizada, teve condições para isto, quando você pensou em construir sua casa, você chamou um arquiteto, por exemplo, um engenheiro para fazer todos os projetos para aquela construção. Então foi pensando e foi dando forma, passando para o papel, depois colocando em prática ali no local, no terreno baldio, até que
se tornasse realidade, fisicamente falando, aquilo que estava apenas na sua mente. É por isso que os espíritos amigos nos chamam a atenção que devemos nos esforçar constantemente para colocarmos em prática, para materializarmos os projetos no bem que nós temos, às vezes, há centenas no nosso pensamento. Simplesmente ter boas ideias, bons pensamentos em relação a obras no bem que precisam ser materializadas e não termos aquela coragem para materializarmos, não vai adiantar. É preciso ter aquela coragem em colocarmos em prática, ou seja, materializar aquele pensamento. Então é por isso que Emmanuel nos fala que todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento. Pensou, organizou, teve boa vontade e materializou aquela obra. E aí ele diz: o mal e o bem, o feio e o belo, viveram antes de tudo na fonte mental, que os produziu nos movimentos incessantes da vida. Então, este livro que nós estamos lendo neste momento, Pão Nosso, com certeza, sem sombra de dúvida nenhuma, que em primeiro lugar, antes de ele se materializar, ele estava na mente. Na mente, talvez de vários espíritos, em especial na mente do espírito que ditou esta mensagem, passou pela mente do médium que recebeu esta mensagem, foi para o papel para materializar-se na forma de orientação. Se tivesse simplesmente ficado na mente do espírito, no plano espiritual, nós hoje não teríamos conhecimento em relação a estes ensinamentos. E aí ele nos diz, Emmanuel nos diz, que o Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhantes transformação rumo aos planos mais altos. É preciso que nós nos esforcemos, sempre nos renovando, agora ele fala que renove os caminhos da espiritualidade rumo aos planos mais altos. Não está, ou melhor, não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Simplesmente termos conhecimentos intelectuais, igual ele nos fala aqui, não resolverão os nossos problemas. Ter a cabeça cheia de intelectualidade, a cabeça cheia de evangelho, decorar o evangelho de Jesus, não resolverá com isto a nossa transformação. E aí ele acrescenta, é necessário renovar pensamentos. Não é tão fácil como parece à primeira vista. Com certeza, renovar pensamentos não é tão fácil. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo, sem sombra de dúvida, que demanda uma capacidade enorme de renúncia para começarmos um processo de transformação, principalmente no nosso pensar, uma profunda dominação de si mesmo, qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício. Então aqui ele nos chama a atenção que sem trabalho e sacrifício não alcançaremos este renovar que nós tanto precisamos, que é, igual ele fala aqui, o sacrifício do coração. E aí ele acrescenta ainda, é por isso que muitos servidores modificam expressões verbais. Do que adianta modificarmos as nossas expressões verbais na nossa comunicação, mas não mudarmos as nossas atitudes na prática? E aí ele encerra dizendo, pensar é criar. Todas as vezes que pensamos, nós estamos criando. Nós estamos, de alguma forma, materializando em algum lugar alguma coisa que um dia vai ser materializado aqui ou em outro lugar no universo, na prática.
a realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito. E realmente, a realidade dessa criação, através do nosso pensamento, pode levar anos, décadas, às vezes séculos, para se materializar. A maioria não irá se materializar de súbito, realmente, no campo dos efeitos transitórios. Mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo. Então, se pensamos, se criamos na nossa mente aquela ideia de execução de um determinado projeto, o projeto está prontinho na nossa mente, no nosso íntimo, ele vai ficar ali guardado. No dia que tivermos condições, oportunidade, principalmente coragem, igual ele nos fala aqui, aquela vontade realmente de colocar mãos à obra, em muitas situações com renúncia, através do nosso coração, nós exteriorizaremos este objeto, esta criação mental que está ali guardada no nosso íntimo. E aí ele diz que para isto exige cuidados especiais para que o esforço de continuidade ou extinção. Então é preciso realmente nós nos esforçarmos para darmos continuidade àqueles bons projetos, aqueles projetos na seara do bem, e fazermos também esforços para extinguirmos no nascedouro aqueles pensamentos ruins, aqueles pensamentos malévolos, aqueles pensamentos com energias negativas, então que possamos verdadeiramente nos esforçar. E como nós encontramos aqui na questão número 89 de O Livro dos Espíritos, Kardec questionou os espíritos amigos da seguinte maneira: os espíritos gastam algum tempo para percorrer, ou seja, os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? E aí a resposta é da seguinte maneira: sim, mas fazem-no com a rapidez do pensamento. E é lógico que é importante lembrarmos que esta resposta dada aqui pela espiritualidade a este questionamento de Kardec, assim como o questionamento de Kardec, está se referindo a espírito evoluído. Porque conforme nós sabemos, conforme nós encontramos na literatura espírita, espíritos, na sua maioria absoluta, na nossa condição inferior nesse sentido moral, se arrasta, assim como nós nos arrastamos aqui na Terra com este corpo pesado. Então, no plano espiritual, não é pelo fato de ter deixado o corpo físico que todos irão andar com a velocidade do pensamento. Para isto, é necessário alcançar aquela pureza, a pureza relativa, porque, como nós sabemos, a pureza absoluta só a Deus pertence. A pureza relativa está, lógico, na condição de um caminho aberto para todos nós alcançarmos. E ainda na questão 92A, Kardec questionou: todos os espíritos irradiam com igual força? Ou seja, a irradiação do espírito, dos espíritos, todas as irradiações são iguais? E aí eles nos dizem: cada um pode lançar seus pensamentos para diversos lados, sem que se fracione para tal efeito. Ou seja, o espírito, quanto mais avançado, quanto mais crescido nesse sentido moral, maiores condições ele tem de emitir os seus pensamentos como raio de sol para diversos pontos, para diversos lados ao mesmo tempo, sem fracionar o espírito. Porque o espírito, ele é único, ele é indivisível, ele não vai se fracionar. Mas o pensamento, assim como o raio de sol, ele poderá se fracionar de acordo com a capacidade de irradiação de cada companheiro, de cada um de nós, de acordo com aquele esforço que fizermos para crescermos, para alcançarmos estas condições para a irradiação melhor, mais forte, também de acordo com a nossa vontade.
E aí nós encontramos aqui no livro Nosso Lar, nos diz o espírito veneranda, que aqui André Luiz a classifica como sendo uma ministra em nosso lar. Ela nos fala sobre, em uma palestra que nós encontramos aqui no livro Nosso Lar, no capítulo 37, a preleção da ministra, ela nos fala sobre o pensamento. E aí vamos retirar aqui algumas frases da ministra veneranda sobre o pensamento para refletirmos acerca do uso do nosso pensamento. Será que estamos usando corretamente esta energia criadora que é o pensamento? Será que as nossas transmissões através da força do pensamento, essas transmissões estão constantemente com aquele enfoque, com aquele direcionamento para o bem, vigilância constante, ou será que vacilamos neste uso dessa força energética, dessa fonte criadora chamada pensamento? Então vejamos o que o Espírito Veneranda nos diz aqui. Começando, ela nos diz da seguinte maneira: o pensamento, o Espírito Veneranda diz, o pensamento é a base das relações espirituais dos seres entre si. Mas não esqueçamos que somos milhões de almas dentro do universo. Somos milhões, hoje na verdade bilhões, dentro aqui do orbe terrestre, conforme os espíritos amigos nos falam, nos dão notícias, mais de 30 bilhões de seres encarnados e desencarnados aqui no orbe terrestre. Então todos nós vibrando de acordo com a nossa frequência, de acordo com a nossa capacidade de equilíbrio ou de desequilíbrio. Então, quanto mais equilibrado o universo estará. E aí ela acrescenta ainda dizendo: será crível que somente por admitir o poder do pensamento ficasse o homem liberto de toda a condição inferior? Será que só por acreditar na força do pensamento, nós que aqui nos encontramos no plano físico, já ficaríamos livres dessas condições de inferioridade das nossas vibrações através do pensamento? E aí ela responde: impossível. Uma existência secular na carne terrestre representa período demasiadamente curto para aspirarmos à posição de coordenadores, de cooperadores essencialmente divinos. Informamo-nos a respeito da força mental do aprendizado mundano, mas esquecemos que toda a nossa energia, nesse particular, tem sido empregada por nós em milênios sucessivos nas criações mentais destrutivas ou prejudiciais a nós mesmos. Então aqui ela nos chama a atenção que simplesmente uma existência, às vezes de um século ou próxima de um século aqui na Terra, não será suficiente para reequilibrarmos estas energias que usamos de forma desequilibrada ao longo dos milênios. É necessário, sem sombra de dúvida, que façamos esforços. E aí ela acrescenta: ninguém, todavia, atenderá ao dever apenas com palavras. Simplesmente com palavras não atenderemos ao dever. E aí ela diz: ensina a Bíblia que o próprio Senhor da vida, ou seja, Deus, não estacionou no verbo. Ele continuou o trabalho criativo na ação. Então não é possível nós continuarmos apenas através do nosso pensamento sem entrarmos em ação transformadora que todos nós precisamos. Todos sabemos que o pensamento é força essencial, mas não admitimos nossa milenária viciação nos desvios da força. Nós admitimos, hoje nós sabemos que é necessário, que é essencial para nós essa transformação, essa vigilância constante
a vigilância constante e a transformação para bons pensamentos e materializarmos em boas obras esses nossos pensamentos, mas não fazemos ainda o esforço necessário e suficiente para que isso aconteça. E aí ela ainda acrescenta: o pensamento é força viva em toda parte. É a atmosfera criadora que envolve o Pai e os filhos. Então aqui ela se refere a Deus, onde é a atmosfera criadora que envolve Deus e suas criaturas, ou seja, seus filhos, a causa e os efeitos, como nós encontramos na questão número 1 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec questionou que é Deus, e os espíritos amigos responderam a Kardec e a todos nós que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então aqui ela lembra a causa e os efeitos. A causa que é Deus e os efeitos que somos todos nós. E aí ela diz ainda no lar universal. Todos nós estamos inseridos neste mesmo lar chamado universo. Então todos nós temos a responsabilidade de transformarmos-nos em pessoas melhores, vibrando em melhores condições para auxiliarmos o universo. E ainda ela acrescenta: é justo destacar que o pensamento em si é a base de todas as mensagens silenciosas da ideia. Então aqui ela lembra a todos nós que os espíritos comunicam através do pensamento. Eles não usam a fala, a fala verbalística que nós conhecemos, ou seja, conversando como nós estamos conversando aqui, mas simplesmente através do pensamento. E quanto mais crescer, quanto mais evoluir, quanto mais esclarecer as suas dúvidas e colocar em prática os ensinamentos no dia a dia, purificando os seus atos, as suas atitudes, purificando os seus sentimentos, melhores condições terão para estas comunicações. E aí ela encerra dizendo: compreendamos a grandiosidade das leis do pensamento e submetamo-nos a elas desde hoje. Então que possamos verdadeiramente compreender estas leis que regem o nosso pensar, vigiando desde o nascedouro as nossas atitudes, ou seja, desde o pensamento, para que possamos pensar de forma mais equilibrada. Porque perante a justiça dos homens, quando nós pensamos equivocadamente, quando nós pensamos até mesmo em assassinar alguém no nosso íntimo, com aquela raiva, aquele rancor, aquele ódio, se não materializarmos isto, não teremos cometido nenhum crime. Mas perante a justiça de Deus, já o cometemos. Conforme Jesus nos lembra sobre o adultério pelo pensamento, só em pensar em coisas erradas, em coisas equivocadas, já pecamos, ou seja, já erramos o foco das nossas escolhas. E conforme Jesus também nos fala sobre aquele momento em que formos orar, que é necessário não guardarmos mágoa, não guardarmos rancor, ressentimento, maus pensamentos contra o nosso semelhante. Até ele usa uma simbologia que quando formos ao altar para oferecer a nossa oferenda, se lembrarmos que temos alguma coisa contra alguém, algum pensamento mau, deixemos ali a nossa oferenda na entrada do templo e saiamos dali e reconciliemos primeiro com aquele nosso companheiro de jornada e depois com um pensamento tranquilo, com um pensamento puro, que possamos voltar para fazermos a nossa oferenda. E como nós falamos em relação à responsabilidade do nosso, ou em relação ao nosso pensar,
já que o pensamento é energia, energia é matéria, ou seja, matéria é energia solidificada, Kardec questionou os espíritos amigos em O Livro dos Espíritos, lá no item que trata sobre a liberdade, a lei de liberdade, onde estuda as leis morais. Dentro da lei de liberdade, nós encontramos a lei de, ou melhor, a liberdade de pensar. Questão 833. Kardec questionou da seguinte maneira: haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? Então Kardec quis confirmar, quis saber da espiritualidade amiga se existe algum lugar onde nós temos completa liberdade, onde ninguém consegue ou conseguirá nos colocar peias, conseguirá nos amarrar. E aí os espíritos amigos nos respondem: no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade. Então só no pensamento é que nós temos esta liberdade. Mesmo que você esteja amarrado, atado ou atada de pés e mãos, amordaçado, amordaçada, se o nosso ou o seu instrumento físico, que nós conhecemos com o nome de cérebro, se ele não estiver lesado, estiver em condições de ser usado pelo espírito, já que a sede do pensamento, em termos físicos, está ali no cérebro, é por isso que o apóstolo Paulo, ele nos chama a atenção para a necessidade de protegermos a nossa cabeça. Que inclusive Emmanuel, em uma mensagem no livro Vinha de Luz, o capítulo, a mensagem de número 140, ele dá o nome de capacete. O capacete. Quando ele analisa as palavras de Paulo em uma carta aos Efésios, que Paulo nos diz, tomai também o capacete da salvação. Ou seja, protegei a sua cabeça, já que ali está o cérebro, a sede fisicamente falando do pensamento, onde o espírito está ligado para agir através da irradiação do pensamento. Então, que possamos realmente usar esse capacete da vigilância, usando essa liberdade ilimitada que nós temos, que é a de pensar, e, é lógico, tendo aquela consciência, conforme Kardec também questionou, querendo saber e querendo uma resposta, ele questionou, já que eles colocaram que temos essa liberdade ilimitada no nosso pensamento, pois que não há como pôr-lhe peias, pode-se-lhe deter o voo, porém não aniquilá-lo. Aí Kardec, tudo bem, se eu tenho liberdade absoluta no meu pensar, ninguém vai conseguir me retirar isso aí. Eu não consigo, como já vimos lá no início, eu não consigo ter um pensamento neutro e ninguém conseguirá neutralizar o meu pensamento. Pode amarrar-me para que eu não voe, mas o pensamento continuará livre. Aí Kardec questionou na 834, a questão 834. Tudo bem, já que eu tenho essa liberdade absoluta do pensar, eu serei responsabilizado, ou seja, o homem, no sentido genérico, será responsabilizado pelo seu pensamento? Como falamos anteriormente, perante a nossa lei humana, só pelo pensar não tenhamos cometido crime. Mas, e perante a lei de Deus? E aí os espíritos amigos nos respondem: perante Deus ou seja, perante Deus seremos e somos responsáveis por tudo o que pensamos. Porque o pensamento, o uso do pensamento é uma prece constante, conforme nós encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo. E quanto maior for a força do nosso pensamento, quanto maior for esse influxo magnético que emitimos nas nossas vibrações, se forem boas, se forem benéficas, se forem para o bem, ótimo, será uma belíssima oração.
e contará com o apoio, com o amparo, com a assistência dos abnegados companheiros para atender a essas preces. Agora, se forem influxos magnéticos negativos, quando nós vibramos no ódio, no rancor, no ressentimento, aí com certeza seremos também responsabilizados por isso, e essas orações, conforme André Luiz nos chama a atenção, essas preces, essas rogativas maléficas também contam com o apoio, com o amparo de espíritos inferiores assim como nós, ignorantes assim como nós, para auxiliarem no atendimento dessas rogativas maléficas. Então, se temos ódio, se desejamos o mal a uma criatura, os espíritos ignorantes assim como nós, eles farão de tudo para que se materialize aquele pedido, aquela rogativa nossa, vibrando negativamente contra aquela criatura. E com certeza seremos responsabilizados por isto, conforme aqui na resposta 834. E aí completa: somente a Deus, sendo possível conhecê-lo, ele o condena ou absolve, segundo a sua justiça. Então aqui ele nos chama a atenção desse condenar, não é nos castigar, mas aquela lei natural, a lei de causa e efeito, ou a lei de responsabilidade, onde, sem sombra de dúvida, seremos responsabilizados por estas atitudes equivocadas. E aí nós encontramos aí um Evangelho segundo o Espiritismo: esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera e, à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material que, nesse caso, se vos apresentará como simples incidente. Então, que possamos nos esforçar para alçarmos voos mais altos. E aí voltamos aqui a Emmanuel, nesta mensagem 140 do livro Vinha de Luz, quando ele fala sobre o capacete, ou seja, a proteção da nossa cabeça, apenas uma frase lá deste capítulo 140 do Vinha de Luz, que ele nos diz que a sede do pensamento, fisicamente falando, é um viveiro de trabalho incessante. Então, o nosso cérebro, o nosso pensar, esta sede do nosso pensamento físico, aqui na nossa cabeça, ele é um viveiro de trabalho incessante. Mesmo que você queira, você não conseguirá fazer com que este viveiro, esta usina, pare de funcionar. E todos os companheiros que quiserem estudar um pouco mais acerca do pensamento, acerca destas emissões de energias, que possamos, é lógico, emitir essas energias sempre positivas, conforme nós encontramos aqui em o Evangelho segundo o Espiritismo também, que a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Então, quando Jesus nos fala sobre a verdadeira pureza, que possamos nos comportar não como aquele túmulo caiado, branquinho por fora, limpinho por fora, fisicamente falando, mas cheio de podridão no nosso pensar. Que possamos buscar essa pureza também no nosso pensamento. E como estávamos falando anteriormente, quem quiser estudar um pouco mais sobre o pensamento, estudemos o livro de Emmanuel também, que nos fala sobre, que tem como título Pensamento e Vida. Pensamento e Vida. Este é o título deste livro de Emmanuel, que ele estuda também o pensamento. E para encerrarmos, já que temos já uns 40 minutos que estamos falando, vejamos um trecho da resposta da questão 325 de O Consolador, que Emmanuel também nos fala que o universo é o plano infinito que o pensamento divino povoou. Então, o universo é o plano infinito de Deus que ele mesmo povoou de ilimitadas e intraduzíveis belezas. Então, só através desse pensar
esse pensar do divino Criador de todas as coisas, através da sua vontade constante de criação, ele, de forma ilimitada e intraduzíveis para o nosso ainda acanhado conhecimento, nosso tão limitado conhecimento em relação às coisas do universo, ele povoou tudo com essas belezas que nós temos aí à nossa disposição nos nossos olhos. Então, que possamos render graças a Deus, nosso Pai, de infinita bondade e amor, fonte criadora através do pensar constante, fonte criadora de todas as coisas. E que possamos nos esforçar, dando a nossa cota de colaboração constante para cada vez mais nos tornarmos seres melhores, caminhando para esta pureza, para esta angelitude que a todos nós está reservada. Mas para isto é necessário colocarmos em prática uma lei que nós conhecemos, a chamada lei do trabalho. Sem movimentarmos a nosso favor a lei do trabalho, demoraremos muito mais tempo a alcançarmos estas condições de pureza que a todos nós está reservada. Então, que possamos fazer esforços, conforme Jesus nos responde quando ele foi questionado sobre a salvação. Senhor, haverá os que se salvam? E aí Jesus nos responde com sabedoria: fazei esforços. Então, esta que nós conhecemos como salvação, ou que poderemos também colocar como purificação ou iluminação espiritual, nós não a alcançaremos simplesmente através da prática ou de estarmos albergados sob uma bandeira religiosa, mas alcançaremos sim através do esforço, através do trabalho constante, colocando em prática, na prática mesmo do nosso dia a dia, aquilo que nós pensamos. Paz a todos nós. Muito obrigado a esses companheiros que nos acompanharam ao longo dessas reflexões acerca do pensamento, apenas para aguçar a nossa curiosidade e estudarmos um pouco mais, porque o material é vastíssimo sobre o pensar. Paz a todos nós e até breve, meus irmãos. Até muito breve para darmos continuidade aos nossos estudos. Um abraço fraterno a todos.